Olá, vamos para mais uma análise de obra do Paz? Pirâmides astecas. Bom, o que o Paz fez? Assim como foi feito nas pirâmides do Egito, o Paz não especificou uma determinada pirâmide no Império Azteca, e sim deixou simplesmente aberto, pirâmides astecas. Então vamos lá. Primeiro, veja bem, veja essa imagem, olha só, as enormes pirâmides astecas eram utilizadas para quê, gente? Para cultos religiosos e para sacrifícios humanos. Sim, se a gente fala em cultos religiosos e se a gente fala em sacrifícios humanos, estamos falando de um período onde a população eram politeístas. E quando a gente fala que a população era politeísta, o que isso significa? Significa que eles acreditavam na crença de vários deuses. Geralmente esses sacrifícios humanos eram realizados, sabe para quê? Era uma forma de homenagear os seus deuses, pois eles acreditavam que fazendo esses sacrifícios era uma forma de deixar os seus deuses mais calmos, mais tranquilos, mais singelos. Vale lembrar também, gente, que quando a gente fala em pirâmides astecas, é muito comum a gente citar também templo, tá? Pois muitos historiadores trazem a ideia de templo e de pirâmide como se fosse uma única coisa. E o mais conhecido de todo esse império é o chamado Templo Maior, que é essa imagem aqui. Esse templo, galera, só para vocês terem ideia, ele foi descoberto na década de 70, quando alguns trabalhadores da siderúrgica estavam trabalhando em determinado local, no México, e encontrou esse templo. Foi bem por acaso mesmo. Assim como outras coisas na história da arte que são encontradas e que também são por acaso. Esse templo ele também é conhecido como Templo de Teotihuacan. Quando a construção desse templo foi finalizada, cerca de 3.000 pessoas foram sacrificadas ali. Foram sacrificadas para quê? Sacrificadas em homenagem ao seu deus Sol. E como essa descoberta ainda é recente, não sabemos ao certo quando que ele foi destruído, mas acredita-se que ele foi destruído após a invasão dos espanhóis no México. E você já se perguntou para que serviam essas pirâmides? Bom, como eu disse, essas pirâmides eram uma espécie de templo onde eles adoravam seus deuses, onde eles faziam rituais como forma de homenagem a seus deuses, sacrificavam pessoas, enfim. Ali acontecia a sua cerimônia religiosa. Vale lembrar também que quando a gente fala em templos, em pirâmides, é de extrema importância a gente citar Teotihuacan. Teotihuacan, ele foi considerado um dos maiores centros da Mesoamérica. Mas Teotihuacan, ele fica bem próximo da cidade do México, cerca de mais ou menos 48 quilômetros, bem próximo mesmo. Só mais um detalhe, quando a gente fala em Teotihuacan, os historiadores dizem que naquela época, cerca de 125 mil pessoas habitavam aquela cidade. E além disso, não esqueçam, se a gente fala da arte dos povos astecas, nós estamos falando de quê, gente? De quê? Isso, muito bem, da arte pré-colombiana. Só para reforçar mais um pouquinho, esses povos eles eram, sim, politeístas, ele acreditava em alguns deuses, como por exemplo, Deus Sol, Deus Lua, Deus Trovão, Deus Chuva, e até mesmo uma serpente toda emplumada que para eles simbolizava uma deusa. Como que essas pirâmides foram construídas? Será que foram construídas pelos... Sim, aqueles que defendem a ideia de que sim, foram construídos por eles, trouxeram pronto, puf, te colocaram ali. Mas lógico, claro que não, né? Somos pé no chão. Então, como que foram construídos? Foram construídos com grandes blocos de pedras. Bem parecido, seu processo de construção é relativamente parecido com a construção do Império do Egito, tá, galera? Vale lembrar que quando a gente fala no Império do Egito e a gente fala no Império Azteca, alguns monumentos são parecidos, principalmente no que diz respeito à arquitetura, esse formato piramidal. Olha só, esses povos eles não tiveram acesso à comunicação com os outros, mas vejam bem como que é o desenvolvimento da cultura. Da mesma forma que a pré-história, ninguém teve contato um com o outro, cada civilização em seus lugares diferentes do mundo produzia suas obras, suas artes bem parecidos uns com os outros, quase com as mesmas características. E quando a gente fala em Império Azteca, vale a pena lembrar, esses povos não tiveram acesso e comunicação com os povos egípcios e muitas das suas características são parecidas. A questão religiosa, a questão de adoração dos deuses, a questão do processo de construção
das suas pirâmides, o material em si, né, melhor dizendo. Vejam bem, as pirâmides que foram construídas no Império Azteca, as mais populares são Grande Pirâmide de Cholula, Pirâmide de Tenayuca, Grande Templo Tenochtitlan. E qual era o objetivo desses povos para construir esses templos, essas pirâmides? A civilização tinha uma forte doutrina religiosa. E por esse motivo era imposto sacrifícios e oferenda para seus deuses. E além disso, eles ainda chegavam a construir alguns complexos arquitetônicos, como por exemplo as pirâmides de degraus, para a celebração dos seus rituais religiosos. A música e a dança também estavam diretamente relacionados com esses rituais religiosos, para poder fazer uma celebração melhor. Por quê? Porque o seu Deus merecia. Bom, a análise da obra foi essa, espero que tenha entendido e até a próxima!